tá gravando ainda, né? Agora eu tô. Aí, então a gente tá com esse probleminha técnico. Deixa eu ver se vai. Hoje não dá para aparecer ali. Então hoje não dá, tá? Guilherme eu vou virar a tela para vocês. Quem tiver com celular, é aquele slide que eu coloquei lá no grupo hoje, tá? Hoje é o nosso terceiro encontro sobre teontologia, que é o estudo sobre Deus, e a gente está compreendendo, falando, lendo, né, sobre a questão do nosso Deus, conhecendo mais sobre Deus. Hoje, as atividades, já pensando que não ia ter o slide, eu trouxe impressas as atividades e aí a gente vai fazer o segundo momento de aula. Tá? Uma eu vou mandar para casa, vocês vão levar essa folhinha para casa e uma questão, a terceira questão vocês vão fazer em casa, tá? Então a gente vai orar para a gente começar, para Deus nos inspirar nos dias de hoje, na nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Obrigada por esta noite, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para compartilharmos mais da Tua palavra, para entendermos mais sobre Ti, Senhor. Sabemos que não conseguiríamos nem definir nem o mínimo do que o Senhor representa para nossas vidas, Senhor. Mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos molda, para sermos melhores servos a cada dia, sim, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome do Teu filho amado Jesus, amém. Então, a gente vem falando, né, sobre essa questão sobre Deus, sobre quem é esse Deus. Falamos sobre que a gente crê, né, nós cristãos, cremos num Deus monoteísta, que é um único Deus. E tem outras religiões que creem em politeísmo. E aí hoje a gente até vai falar um pouquinho de deísmo também, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o que Deus, esse Deus que a gente serve, né, que é único, ele preserva. Então, a primeira coisa, que é algo que eu já tinha falado com vocês, que é o deísmo. O que seria deísmo? Eu já falei, acho que eu falei na primeira aula com vocês sobre deísmo. Deísmo é uma doutrina, a palavra deísmo significa Deus, tá? É uma doutrina que vai definir sobre a existência de Deus. Só que dentro da filosofia, deísmo, os deístas, eles acreditam que existe um Deus criador de tudo, porém esse Deus ele não se relaciona com a sua criação. A gente já viu que Deus não é assim. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que tudo criou, porém ele não abandonou a sua criação. E aí a gente já vai para a primeira passagem bíblica, que eu vou pedir para vocês abrirem lá em Gênesis. Logo no início da Bíblia a gente já vê que o nosso Deus ele não é um Deus que criou a gente e deixou a gente ao léu. Né? Ele se relaciona com a sua criação. Então a gente vai ler Gênesis 3. Versículo 9 a 13. Eu vou ler, tá? Vou ler até o 17. Acho que até o 17. Tá bom? Vamos lá. Do 8 até o 17, tá? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu,
Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão, vai comer pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz o filho. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ele lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá que trabalhar no pesado, suar para fazer com que o terra produza algum alimento. Isto até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Até abrir mais, né? Mas é interessante, aqui a gente está narrando, a gente já leu essa passagem 1000 vezes, né? A gente como cristão, eu que cresci na igreja, então, já li tantas vezes essa passagem, mas é interessante a gente notar o seguinte, que o deísmo, é o que eu falei, Deus criou tudo. Porém, para os deístas, Deus não conversa com a sua criação, ele deixa. E, na verdade, quando a gente começa a ler o livro de Gênesis, todos os dias Deus ia visitar Adão no finalzinho da tarde. Ele tinha o prazer ali de conversar diretamente com o Pai. Aí conversavam, né? Iam falar: o que você fez hoje? Quais animais que brincou, né? Vocês viram? Enfim. Mas, mesmo com tudo isso, o pecado, ele passa o quê? A gente vê exatamente a parte, né? Que Adão e Eva haviam pecado, e por conta do pecado eles vão se esconder. Que aí Deus ele vai, questiona eles, né? Chega no final da tarde, e Deus faz o que todo dia ele fazia, que era o quê? Ir ao final da tarde para conversar com a sua criação, para se comunicar com a sua criação. Então, nós, seres humanos, nós temos o privilégio de ter um Deus que fala com a gente o tempo todo, que se comunica com a gente, que se preocupa com a gente, que se preocupa com a sua criação. Olha que maravilhoso. Como que a gente ia perecer se a gente tivesse um Deus que só tivesse criado e largasse tudo por aí? Como muita gente faz, né? Que pare o filho e larga para o mundo criar, né? E Deus, ele não é assim. Deus, ele é um Deus relacional. O que é relacional? Se relaciona, que conversa, que zela pela sua criação. Então, é importante estudar sobre a teoria do deísmo, super importante, porque é o estudo sobre Deus.
mas dentro da filosofia, a gente entender que esse Deus que os deístas defendem é um Deus não relacional. Criador do universo, criador do homem, da mulher, da criança, tudo. Porém, não relacional. A minha filha Tá. estava debatendo sobre os feitos, né? Que é pessoas que não acreditam em Deus, né? Ateístas. Ateístas. Mas existe uma pergunta que eu quero te fazer. Todas as religiões levam a Deus, mas só que eles cultuam Deus diferente, né? Deus que esse não é esse nosso Deus. Essa frase, todas as religiões levam a Deus, é uma frase demoníaca. Esquece essa frase. Por que ele que é demoníaca? Porque ela abre concessão. Olha a concessão. Então se todas as religiões levam a Deus, então eu posso ser muçulmano, eu posso ser candomblessista, eu posso ser budista, eu posso N religiões, né, que a gente tem. Eu posso ser qualquer maçônica, né, eu posso ser maçom. E aí, como religião, não é né? uma fase verdadeira. Não. Na verdade, a única coisa que nos conduz aos céus, que nos conduz a Deus, foi a gente crer no Filho dele, que foi enviado por sacrifício para morrer pelos nossos pecados, Jesus Cristo. É a única maneira de ser levado aos céus, de ser levado ao Pai. E essas outras religiões, como é que a gente... As outras religiões, o que acontece? O homem também é um ser relacional. Deus ele foi tão maravilhoso que ele percebeu isso. Quando ele criou Adão, ele viu que Adão estava o quê? Só. Porque e ele observa que todos os animais tinham o quê? Um par para ele, um pares, ou seja, alguém igual ali, semelhante a ele, né? E aí Deus falou, poxa, só ele está sozinho. Ele precisa de alguém para se relacionar. Então, já que ele precisa vou fazer o quê? Uma ajudadora, uma companheira, alguém que vai compartilhar com ele também. Mas por que você está falando isso? Ela está falando sobre relacionamento. Sua pergunta tem tudo a ver com relacionamento. Então, quando o homem, como o homem precisa se relacionar, mesmo que ele não creia num único Deus, como nós, cristãos, né, em Cristo, mas ele vai precisar criar algo para ele acreditar. Sim. Seja uma pedra brilhante, seja uma força do universo, seja uma pessoa que tem um poder de cura, né? Que as pessoas creem e chamam de sangue, que estão harmonizadas, ou em si próprio. Mas por quê? E ele acreditava no bolso dele. Ele não acreditava em mais nada. Mamon, né? Então, Deus aqui da ganância e tudo mais. Mas aí é isso que eu estou falando. O homem, ele tem essa necessidade. A nossa origem, nós somos seres relacionáveis. Então, a gente precisa criar, né? Tem essa necessidade de criar algo para se relacionar. Por que o povo, quando estava lá no deserto, criou uma estátua de ouro, né? Um bezerro para cultuar? Primeiro, porque a cultura que eles vieram, que eles nasceram, era uma cultura egípcia, era uma cultura pagã. Então, precisava de algo que palpável para eles. Porque só o Deus que precisava de Moisés se afastar para conversar não era o suficiente para eles. Então eles queriam um Deus igualzinho que eles viram lá no Egito, né? Os egípcios se relacionando. Mas sempre essa necessidade. Por isso que tem gente que fala, eu acredito nos astros. Eu não saio de casa sem ler o meu signo. Não tem gente que faz isso? Né? Antigamente, eu sou da época do rádio. E no rádio, né, tinha uma astróloga que ela falava todo dia de manhã, né? Todos os signos. Hoje vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque eu não nasci lá cristão.
Então, o lar que eu nasci era um sincretismo religioso danado. As pessoas falavam que eram católicas, mas adoravam ir para um centro bater tambor. Eu cresci nesse meio, né? Então, o sincretismo religioso era muito enraizado na minha família. Então, minha mãe todos os dias ouvia, ligava a Rádio Globo, não saía de casa sem ouvir o signo dela. Né? Então, assim, e todo mundo tinha que aprender que tinha seu signo. Então, meu signo é Cristo. Não, meu signo é Cristo. Não, tô falando naquela época da gente era jovem. Mas eu era criança, né? Me converti com 10 anos. Então, Até hoje ela escuta. não, hoje ela é convertida, graças a Deus. Hoje o signo dela é Cristo também. Aleluia. Essa frase que a Dona falou é uma frase muito comum. Muito! Mas então eu Convença você de que você pode ir para outra religião sem problema. Entendeu? Tipo assim, eu tenho amigas, né, que já falaram pra mim, né? A gente também cultua o mesmo Deus, não tem problema nenhum, que você quer. Isso é uma frase de enganação pra te pegar, sabe? Exatamente. Não, mas na época que eu vivia do Espiritismo, eles afirmam que Oxalá é Deus. Sim. Sim. Aí eu falo, poxa, aí minha mãe, ela está escrevendo essa frase errada. Não existe você ter várias religiões com Deus diferentes. Isso aí. Mas essa questão dessa necessidade é porque a gente precisa ter um Deus. E nem todas as religiões levam a Deus, não. Se você for por todas as religiões mesmo, botar tudo no mesmo saco, leva para o inferno. Tá? Vai para o inferno. O mundo não é Deus. Não é Deus, também é um homem. Né? Enfim, aí a história para o professor de seitas e religiões. Eu trabalho essa matéria no outro curso. Aqui não. Mas eu acho que vocês têm essa matéria de também. Eu tenho, já tivemos. Já tiveram, né? Foi do outro modo. Então, outra coisa também, a Bíblia, eu até coloquei ali, a Bíblia ela condena essa linha filosófica, que Deus criou tudo, porém se afastou da sua criação. A gente viu que não, né? Isso não existe. E é interessante que aí citou mesmo a passagem que eu já li, né? Gênesis 8, 10, né? Que ouviram a voz e tal. Então Deus, o nosso Deus, Criador de tudo, é um Deus relacional. Nós somos pessoas relacionais. Por mais que a pessoa, não, eu gosto de viver sozinha, no meu mundo, mas ela vai precisar sempre de outra pessoa. Sim. Nós não fomos criados para viver isolados, nós fomos criados para viver em comunidade. Mesmo que seja, não estou dizendo que todo mundo tem que casar, ter família, não. Porque aí é uma opção. Mas você precisa ter uma comunidade de fé. Está dando para entender? Uma igreja, né? Uma comunidade de fé. Porque ali é que você vai ter a oportunidade de estar o quê? Cultuando ao mesmo Deus, falando a mesma língua do seu irmão, né? Conversando, se relacionando. Hoje se usa muito a expressão sentar à mesa. Que prazer você sentar à mesa, você compartilhar daquele banquete, daquela palavra, daquela mensagem. Né? Ontem nós saímos do culto, uma mensagem maravilhosa, inspirada lá para o pastor. Nosso pastor está de férias, aí tem alguns pastores auxiliando. E o pastor ontem, eu falei, meu Deus, foi maravilhoso. Como que a gente, né? Sentiu o mover do Espírito, e é isso, e todo mundo ali reunido em igreja, em família. Tem muitas igrejas que falam que é família, né? Por isso que a gente chama o irmão, fala irmão, a irmã. Por quê? Porque é uma família. Esse é o modelo de igreja. Esse é o modelo de igreja. Mas eu não gosto da Débora. Nem sei se tem Débora aqui, tá, gente? Mas ver se vai esse nome dá certo, ó. Desce aqui.
Mas aí, meu filho, você tem que amar, porque se ela for a mão do corpo, você vive sem sua mão? É uma dificuldade, né? Tem gente que perde o dedo, fica com uma dificuldade danada. A gente toma uma topada no dedinho, o pé não fica com a dificuldade. Então é isso. É um corpo com diversas e múltiplas funções e diversidades. E todos são importantes. E todos são importantes no corpo de Cristo. Todos são convidados a sentar à mesa. Todos têm uma função. Todo mundo está convidado a sentar à mesa. Mesmo que seja aquela pessoa que você não gosta de sentar à mesa, mas você vai sentar. E tem, né? Tem. Eu não sei de nada. Não, tô falando. Tem pessoas que não gostam da gente, olha. Tem fome? O irmão, mano, o seu inimigo tem fome, dá de comer. Se o inimigo tá com sede, dá de beber. Foi ontem, né? O tema da nossa reunião, mais uns aos outros. E aí, vamos abrir lá em Gênesis. Eu acho que tem até, eu já botei ele no slide. Gênesis 3, 21, 22, que vai falar que Deus ele cuida e preserva a sua criação, né? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Portanto, era mãe de todos os viventes. Foi a primeira mulher, né? Por isso que ela é mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Mesmo tendo pecado, mesmo tendo feito desobedecido a uma ordem que Deus tinha pedido, poxa, Deus colocou eles lá no jardim, eles podiam desfrutar de tudo que tivesse lá. Mas eles quiseram, né? Deram papo e aí acabaram caindo em tentação e erraram o alvo. Mesmo errando o alvo, Deus, ele cuida da gente. Ele nos veste com peles, ele nos cobre, né? E tem o sangue de Jesus que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Né? Toda a ceia, né, na igreja se fala sobre isso, né? Que o cálice do suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo que nos lava, nos liberta. E é isso. E é interessante que para haver expiação do pecado é necessário ter o quê? Sacrifício. Ele teve o quê? Que matar um animal. Para o quê? Para tirar a pele e vestir o homem e a mulher. Então, Deus, ele não erra jamais. Ele matou o animal para cobrir eles dois depois de ter expulsado eles de lá. Oi? Foi depois deles perderem a mensagem de lá. Primeiro ele cobre a nudez de eles, né? E até aí eles viviam nus. Ó, vamos ver aqui no versículo, o que a Bíblia diz? Ó, o 20, lá na Bíblia. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva. Até então, Eva não tinha nome, era mulher. E foi quem que deu o nome para Eva? Foi Adão. E aí ela foi considerada mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Através da interpretação e exegese desses dois versículos, a gente entende que Deus, ele preserva e ele cuida da sua criação. Por isso eu falei que ele matou o animal, tirou a pele, teve aquele trabalho para o quê? Vestir o homem e a mulher. E depois, só no versículo 22, que aí o Senhor diz, ó. Então o Senhor Deus diz o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. O pecado passou a fazer parte do mundo. Até então era inocente. Ele não tinha a consciência, né? A questão que a gente estava falando do livre-arbítrio. Não tinha. E agora ele vai ter. E Deus, ele já tinha dito lá atrás que o homem tinha o quê? Trabalhar. A partir daquele momento, ele ia trabalhar para viver do quê? Do suor
do seu rosto, do seu trabalho. Sim. E aí não fazia mais sentido ele ficar ali no jardim, porque o homem ia ter que trabalhar. Sim. Então aí Deus ele fala, né? O homem se tornou como de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Ou seja, já que ele comeu o fruto que não lhe era permitido, já que ele desobedeceu, agora ele não vai viver mais para sempre. O homem ele vai morrer. Vai morrer. E aí o 23 ele vai dizer o seguinte: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. O homem só foi expulso do jardim do Éden porque ele pecou, ele errou algo, e a partir daquele momento tiveram consequências, tanto para o homem como para a mulher e até a serpente. A serpente, porque ele fala lá, ó. A serpente, ela ia ficar arrastando a vida inteira e comendo do pó da terra. Foi o primeiro que foi a consequência. Depois ele fala da consequência da mulher. E ainda fala da promessa que iria enviar alguém, um homem, que iria vir de uma mulher para esmagar a cabeça da serpente. Então aqui, gente, esse capítulo 3, ele fala até de Jesus. Ele é esse homem que viria esmagar. Isso, olha só, lá no versículo 15, não é exegese, mas vamos lá, no versículo 15, diz assim: eu farei com que você e a sua mulher sejam inimigas. Aqui está falando a mulher e a serpente, tá? Sim. Uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça. Ou seja, iria vir alguém de uma mulher, nasceria um homem de uma mulher para esmagar a cabeça da serpente. Desde Gênesis já havia promessa que Jesus viria. Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, acabou tudo. O homem ele não podia mais viver no jardim do Éden. Por quê? Porque ele vai trabalhar. Agora ele vai trabalhar. Até a morte, né? Até a morte. Ele vai morrer, ele não vai viver mais a vida inteira. Mas o certo era viver a vida inteira. Nós não fomos feitos para morrer. Exatamente. Por causa do pecado. Tá tudo bom da ela, né? Nossa mãe, a mãe de todos. O pecado veio. Calma aí. Ainda bem que o pecado veio, porque o pecado veio está aqui. Ainda bem. Por favor, não. Vamos voltar. Antigamente, olha só, antigamente a gente rebobinava a fita, né? Eu sou dessa época. Eu tenho 40, gente. É anos 90 aqui. Vamos rebobinar a fita e vamos refazer a frase. Infelizmente, o pecado passou a fazer parte do mundo. E aí, a gente tem morte, a gente tem dor, a gente tem que trabalhar pra caramba para sobreviver. A mulher, para ter um filho, parir, olha, Só Jesus. olha, dores de parto. Mas ele disse que Eu não tive dores de parto para meu filho. aumentaria. Mas antes de ter meu filho, eu tive uma gravidez que eu perdi. E nessa perda foi muito dolorosa. Fisicamente. Psicologicamente já está tudo curado, graças a Deus. Eu sou bem nisso. Senti, foi um aborto espontâneo. Então, assim, é tudo consequência do quê? Do pecado. E é interessante que nós não somos diferentes, até porque a nossa natureza é adâmica. Toda vez que você ouvir essa palavra, vocês vão lembrar, pecado. O pecado entrou no mundo, ponto. Passou a ter dor, passou a ter sofrimento, passou a ter findar de vida, morte. Então, tudo por conta do pecado. São consequências. Nós não precisávamos passar por nada disso. Então, vamos voltar. Infelizmente, tem pecado no mundo. Infelizmente. Não, infelizmente. Você
falo, pode ser? Tá bom pra acompanhar aqui? Chegando mais ou menos. Então é isso. Aí, Não entendeu? peraí. Deixa eu mandar logo pra ela, então. Pra ela conseguir acompanhar. Qual o seu nome mesmo? Eu só conheço o contato. Vai aparecer aqui. Você tem que pedir a menina do... Priscila, E aí, Rodrigo? Fala Então, gente, é uma peleja essa questão do pecado. É uma tristeza. Por isso a gente vê tanto sofrimento nessa nossa geração. Então fala, tenta formular aí de um modo que seja certo. Porque está errado. Não, presta atenção. Eu vou até fazer a pergunta e tal. Antes de Adão e Eva pecar, o mundo só teria eles. Não, que disse? Você conversou com Deus? Ela mandou criar. Mas eu não conversei com Deus. Não, Pergunta a Deus, essa pergunta que você fazia para chegar lá no céu. mandou criar. Não, Ela teu deu pai, pecado. Não, pera. Depois do pecado, que aí ela deu a maldição dela engravidar teu mas filho. você acha que... Olha só. Não. Olha só, vamos lá. Vamos lá, isso não está aqui na Bíblia, mas a gente consegue entender um pouquinho. Vamos lá. Fala. Deus olhou para olhou para toda a criação dele aqui. Aí viu que tinha sempre um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea. Aí ele foi e criou o quê? Uma companheira para Adão. Para ficar de brisa. Tá gravando, gente. Deixa eu falar. Você quer dizer? Vai deixar eu dar aula. Ela quer dizer que não tinha o quê? Não tinha nada. Ele é igual Dois irmãos? Não. Claro que não, A Bíblia irmão. diz que ela era mãe de Ruth. Então, o que eu estou querendo dizer? Mas depois do pecado. Mas o que eu estou querendo dizer? Não significa. Olha só, não teve essa oportunidade de pensar que não iriam gerar filhos. Teve Não, filhos. mas depois não ter o pecado, como é que eles se esconderam um do outro? Como assim se esconderam? Não, eles esconderam juntos. Eles Acabou de ler. Não, eles iriam ter filho, mas não com dores nem com nada. Isso, exatamente. Não ia estar trabalhando. Tudo ia ser perfeito. A gente não consegue, olha só. A gente não consegue imaginar porque a gente, né, vai ser. A gente já vai trabalhar, já vai se pecar. Então, ela está achando que ia ficar só os dois a vida inteira. Não. Sem ter sexo, que ela está dizendo, né? Tá gravando, poxa, os irmãos foi me tirar o Porque aqui, nesse capítulo, está falando de todo acontecimento. Isso. Correto? Tá, Aí no capítulo 20, ele fala assim, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Isso, mas depois, né? Não, mas ali está indicando que já existia seres humanos. Ali está no capítulo onde está falando de Deus. Não é o capítulo 20, é o versículo 20. Sim, É o capítulo 3. Então, mas ele é do capítulo 3, no versículo Ó, 20. na verdade não está dizendo que ela já era mãe, não. Acho que Só o Não, significado do na nome. minha, É só o significado do nome dela, Eva. porque na minha está assim. Eva significa mãe de todos, entendeu? Mãe de todos os seres humanos. Por isso que ele deu o nome de Eva. Mas eu acho que ela Entendeu? Ela foi a primeira mulher. Assim, na minha interpretação, Hã? no meu ponto de vista, se já existia macho e fêmea, a procriação dele É porque significa a palavra Eva. Entendeu? Mas eu acho que Quando eu falo assim, na minha interpretação, como já existia macho e fêmea, com certeza existia a questão da procriação, né? Mas aí são perguntas que a gente vai fazer para Deus. A Bíblia não especifica, mas a gente entende. Se tem um macho, tem uma fêmea, É igual aos animais, se procriavam, Sim, cresciam, gente. o ser humano é a mesma coisa. entendeu? Só que a Bíblia ela só começa a Você dar me um chute Isso. adiante de
Aí depois, porque de Adão e Eva porque assim, os escritores, né, por exemplo, os escritores de Gênesis, eu acredito, né, que ele quis assim, especificar muito bem explicadinho, digamos, como começou o pecado, né, como aconteceu, eles foram expulsos, por que eles foram expulsos, porque não fazia mais sentido estar no jardim onde não teria trabalho, onde eles ficariam ali, digamos, no conforto, né? Se agora eles desobedeceram, há uma consequência. Então, a consequência é o quê? É morte, é sofrimento, é trabalhar. Então, eles agora vão por um outro lugar, um outro espaço. E logo depois vai falar de quem? Caim e Abel. Mas quando eles Né? Dos filhos deles. Eu não sei na Bíblia da senhora, no capítulo 22, é praticamente capítulo ou versículo? No versículo 22 do capítulo 3, praticamente é como se Deus estivesse falando o porquê daquela situação, né? Porque assim, ele vai dizer, eles vão sair do jardim, vão ser expulsos do jardim, porque agora eles conhecem o bem e o mal, na verdade o pecado. E para eles não lançar a mão sobre a da eternidade, né? Isso, não vai viver mais eternamente. Isso, eles não vão viver mais eternamente. Eles vão precisar agora, a partir de agora, pagar, digamos assim, pela consequência de um ato deles. Aí não específico, pedir a criança no meio, não específico. Não diz que tinha criança. Mas, por exemplo, no capítulo 4, já fala de Caim e Abel. No capítulo 4 de Gênesis. Mas fala que Eva estava grávida, que ela deu à luz. Aí vai narrando toda a história de Caim e Abel. Tá? E o suicídio vai acontecer. Tudo por conta do pecado. Tá? Mas o que eu quero enfatizar com esse capítulo é o seguinte, é a questão do cuidado de Deus e do relacionamento que Deus tem com a sua criação. Nós não estamos ao léu. Mesmo errando algo, ele se preocupa com a gente. Assim como se preocupou com Adão e Eva lá, ou se preocupou com tantos outros, né? Se a gente for citar, tantos homens e mulheres da Bíblia que erraram o alvo. E, mesmo assim, Deus ele continuou tendo misericórdia das nossas vidas, né? Tanto que envia seu Filho. No outro slide, aí estão várias citações de versículo. Que Deus cuida não só das coisas grandes. Salmos 135, de 5 a 21. Salmos 135, de 5 a 21. De 5 a 21? Já lê aí outro. Pode ler. Porque eu conheço que o Senhor é grande, que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis e fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, faz subir os vapores dessas extremidades da terra, vai subir o vapor das extremidades da terra, fez o relâmpago para a chuva, tira o vento dos seus tesouros, o que feriu os primogênitos do Egito, desde o homem até os animais. Até quando? É o 21. E o que enviou sinais, prodígios no meio do Egito, contra Faraó e contra os seus servos, o que feriu muitas nações e matou poderosos reis. O Sion, rei dos amorreus, e Ageu e o rei de Bazar, e todos os reinos de Canaã. Os deu da terra em herança, e herança Israel do seu povo. Os teus nomes, ó Senhor, dura perpetuamente a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo
e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentis são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem a boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles, se tomem o que os fazem a todos todos que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém, e louvará o seu Senhor. Amém. Ainda tem aleluia. Aleluia, lembra? Então, Deus ele não cria só coisas grandes, mas ele criou tudo. Tudo, né? Esse capítulo, né, de Salmo 135 é um hino de louvor. Sim. De tudo que Deus criou, né? Por se preocupar. Ele também faz chover sobre os bons e os maus. Está lá em Mateus 5,45, que diz assim: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Dá chuvas, tanto os que fazem bem como os que fazem mal. Esse versículo se enquadra muito naquilo que a gente estava conversando no início. E você falou, não acredito que Deus ele livrou uma pessoa que não está hoje, né, com Ele. Mas o sol nasce para todos. A chuva vem para todos. Entre os bons e os maus. Entre os cristãos e os não cristãos. Para todo mundo. Para todo mundo. E outra coisa, ele governa a história da humanidade. Daniel 2:21. Daniel, você quer? Daniel 2:21. Diz assim: 2:21. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele que põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Aí a gente vai para Daniel 4:35, que diz assim: para Ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. E por que a gente pergunta, o que está acontecendo isso, Senhor? Me explica. A versão da sua Bíblia é bem melhor. Ele não vai te explicar porque ele vai explicar se ele quiser, porque ele é Deus. Sim. Quem somos nós? Quem somos nós? É isso que o versículo, né, de Daniel 4:35 está querendo dizer. Quem é você? Na fila do pão, digamos assim, Olha né? só, a versão da Bíblia, não há ninguém que possa estombar. O que é estombar? Que não tem o mesmo valor que Deus, né? Que não tem o mesmo poder que Deus. É estombar. É. O mesmo poder. Nesse sentido, Aí também, assim, ele usa todas as coisas também, boas e más, para cumprir o seu propósito. Romanos 8:28, a carta de Paulo aí. Eita, a carta de Paulo. Romanos 8:28. Vai chegar, esse ano a gente vai ter cartas paulinas para estudar. Quem ainda não estudou. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. De acordo com o seu plano. Isso mesmo.
Então, todas as coisas más e boas são para cumprir o quê? O propósito de Deus para a sua criação, para nós, né? Aí eu coloquei aqui o versículo 8, 29, que diz assim, eu acho que eu coloquei, mas eu vou ler aqui na minha versão. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Aí ele está falando aqui sobre a questão de Jesus, né? Então, o propósito de Deus, ele não vai ser frustrado. Deus, ele tem um propósito para a sua criação, que é o quê? Ver toda a sua criação salva. O pecado, ele passa a fazer parte do mundo por conta de uma desobediência, por conta de um egoísmo, de querer ser igual a Deus. E aí, Deus, ele cria um outro plano. Para o quê? Em prol de salvar os seus. Então, é um Deus maravilhoso. E aí tem uma frase que diz assim, que está até aí no final. Mas o seu propósito não é necessariamente atender aos desejos humanos. Não significa que o propósito de Deus é atender aquilo que eu quero. Aquilo que eu desejo. Mas a promoção de sua santidade entre os homens e as mulheres, para que seus filhos se conformem com a imagem de Cristo. Ele até atende. Então, se estiver ligada na vontade dele. O principal Deus já fez por nós. Temos que ter isso em mente, tá? O principal Deus já fez por nós, que é o quê? A salvação em Cristo Jesus. Se temos a salvação, resta o lucro. E aí Deus vai fazer, se Ele quiser. O principal Ele já fez. Ah, mas eu queria tanto isso. Mas não é propósito de Deus para você, meu irmão, minha irmã, não é. E aí Deus não vai fazer. Ele pode até fazer, mas se estiver na vontade dele. Isso que eu estou falando, é isso aí. É entender a vontade de Deus. Outra coisa que a gente acha, que eu achei interessante, que eu preparei aqui, é que Deus, ele não criou o pecado. E aí a gente vai lá na passagem de Tiago 1,14. Que Deus, ele não causa o pecado. E aí a gente vai ver quem causa o pecado. Lá em Tiago 1,14. Tiago 1,14. Quem achou pode ler. Mas cada um é tentado quando atraído e engordando. Engodado. Cobiça, tá? Engordada Pela cobiça. sua própria Concupiscência. Concupiscência. A minha versão e a versão que eu coloquei aí diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. A gente vê isso lá no Éden. Lá no Éden. Olha, se você provar do fruto que ele falou que vocês morreriam se vocês provassem dessa fruta, nada disso. Ele só falou que vocês não poderiam provar dessa fruta porque vocês vão se tornar como ele. E aí a mulher já, poxa, você Já pensou que queria também conhecer, né? queria ser Deus, não é? Cobiça. É igual a frase de hoje, né? Quando fala pra gente, nada a ver. Isso aí também. Essa frase nada a ver, demoníaca. É enviada de Satanás. De Satanás. É tanto nada a ver. Nada a ver com assim, você pega. Você ter algum tipo de atitude. E aí a pessoa fala, nada a ver você não querer fazer isso. Nada a ver você não ir para certos lugares.
prova. Vamos lá. Porque E aí, na minha versão, continua até assim, ó, a própria cobiça, sendo que esta está arrastado e seduzido. Então, foi exatamente o que aconteceu com Eva ali. Ela foi seduzida. É uma voz mansa. Nada. Prova. É como uma pessoa quando chega para dizer, prova aqui. Ele não quis que vocês provassem Dá um tapa do cigarro aqui que não vai prejudicar você. É porque ele não quer que vocês sejam iguais. Você acha que a coisa vai vir feia? Vai vir linda. E eu falei isso na primeira aula. Quando a gente é tentado, a gente não é tentado pelo aquilo que a gente não gosta. Sim. É exatamente pelo aquilo que ele sabe que a gente vai cair. Isso é muito sério. É muito sério. A grana do amigo era um desenho melhor. É muito sério. Não é isso. Né? O pecado também entra, às vezes, até pela comida. Você decide comer aquele bolo, come, mas você depois fica aquilo. Mas gera um problema. Se for diabético, então, né? Poxa. Não pode mesmo. Aí é que não pode, né? Só sou fitness. Vamos lá. E aí eu coloquei, é preciso fazer uma distinção entre as coisas que Deus permite e as coisas que Ele faz ou deseja. Olha como é que sério isso. É preciso distinguir, isso é maturidade, tá? Sim. As coisas que Deus permite. Às vezes você pede. Deus sabe que aquilo não vai ser legal, não vai ser bom. Não é bom para você. Ele permite. Ele vai permitir. Mas você vai ter consequências com aquilo ali. Tudo bom, Maurício? Você vai ter consequências com aquilo ali. É como você quer dizer. E mais, tem coisas que é o Senhor que deseja para a nossa vida. E aí é maravilhoso quando a gente contempla algo. Às vezes acontece uma coisa na nossa vida, naquele momento a gente não entende, a gente resmunga, porque a gente é ser humano mesmo. A gente resmunga, a gente bate o pé, faz igual pirraça de criança. Sim. Igualzinho. Parece uma criança mimada. E aí, depois, mais pra frente, acontece realmente o que era para ter acontecido, né? Que Deus queria realmente como propósito para a sua vida. E aí a gente vai ver, realmente, é maravilhoso onde eu estou hoje. Esse era realmente o caminho. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem esperar para contemplar isso. E acabam tomando as suas próprias decisões e os seus próprios caminhos, como Adão e Eva, né? Não conseguiram se render. E aí a gente tem vários exemplos, né? Eu botei vontade, tem a vontade de Deus, né? Vontade diretiva, que está lá que acontece com Abraão, narrada em Gênesis 12, 2 e 4, e vontade permissiva, que é narrada também em Gênesis, né, 16, de 1 a 3, que é a questão de Sara. Eu quero ler a de Sara. Gênesis 16. Gênesis 16, de 1 a 3. Eu vou ler aqui, tá? Essa história também é muito conhecida, eu não quis ler o 12, vou ler só a vontade permissiva, até por conta do horário. Diz assim: Saraí, ainda era Saraí, tá? Não era Sara. A mulher de Abrão, ainda é Abrão, não era Abraão, não tinha dado filho. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia, Saraí disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou
concordou com o plano de Saraí, ouviu a voz da mulher. E assim, ela, Gênesis 16, 1 a 3. E assim ela lhe deu Agar para sua mulher, para ser sua mulher, concubina. E isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. No capítulo 12, que é o anterior ao 16, Deus faz uma promessa a Abrão. Abrão já era de idade, é uma história conhecida, né? E aí Deus faz uma promessa: olha as estrelas do céu, conta se for possível, assim será a sua descendência. Abraão e sua mulher não tinham filhos nenhum, já tinham uma idade avançada. E aí se passam 10 anos que essa promessa aconteceu. E a sua mulher, Saraí, falou: Deus prometeu, mas já passou 10 anos e até agora nada. Vamos resolver do nosso jeito. Mas sem a sua descendência não vai ficar, Abraão. Vamos resolver do nosso jeito. É a vontade permissiva. É o jeitinho que a gente quer dar nas coisas para resolver e depois dizer que foi Deus que fez. É isso. Mas o que eu acho mais impressionante é... No fim, a gente sabe que tudo vai ser um plano de Deus. Aí, no final, tanto que mais na frente, né? Você vê que Deus todo mundo cuidava com o Ismael. Sim, né? com Agar. Então, assim, é muito confusão na nossa cabeça pequenininha de ser humano, compreender isso. Tipo, até onde a minha vontade de Deus está. Que é a vontade permissiva, que é a vontade... Né? Mas a promessa era para ele e para a esposa. Mas ela se não era Agar. Ela se antecipou, né? Ela já estava 10 anos esperando. A gente tem como. Já estava com a idade já muito avançada. Verdade. Quem iria imaginar? Mas eu achei engraçado. Quem iria imaginar? Só que a gente, pra gente, quem imaginar, mas para Deus, Ele é Deus. Tanto é que ela teve um filho. Bem depois. Bem depois. O menino já estava grande, o Ismael já estava grande. Ismael não, o primeiro. Não, de Agar e Ismael. Então, é interessante isso, a gente ver o jeitinho, a gente tentar. Mas os nossos olhos humanos, é isso aí mesmo. Não vai acontecer, tem mais de 10 anos isso. Até hoje eu entendo desse jeitinho também, às vezes. Às vezes? Todo dia. Olha, todo sempre. Eu pensei que fosse só lá em casa. Mas é isso, Esse sabe? jeitinho que a gente quer dar para uma coisa adiantar mais. Pois é, a gente tem uma visão como seres humanos muito limitada de Deus. Muito. Por isso que fala sobre a fé do grão de mostarda. A gente às vezes é muito incrédulo. Não confia, não tem aquela confiança de esperar. E o exemplo dela aqui, a gente pode até julgar. Mas poxa, podia, deve fazer. Mas será que a gente também tomaria a mesma decisão que ela? Será algo cultural? A própria mulher podia dar a concubina para que se deitasse com o marido, para que ela tivesse filhos e ali fosse mãe, né? Só que aí a gente viu que não deu muito certo, né? Enfim. Mas Deus cuidou, é O que eu acho claro. impressionante é como é que a mulher protege seu esposo, dá para outra se deixar. Mas é algo cultural. É Ela algo muito natural. cultural. Não, é da cultura mesmo desses povos, né? Quando não tem filhos natos, ela pega a sua empregada. A concubina, na verdade, é uma escrava. E aí, a escrava, ela pode ser usada também só como procriadora. Sim. Entendeu? E aí, o filho é doado para a sua dona, digamos assim, né? E é filho dela ali. Só que, na verdade, a gente vê que não há essa relação. Isso não acontece. Na prática, ali não vai acontecer. Não, nesse caso aqui, não aconteceu. Né? E aí, tudo desandou. Tudo desandou.
esse menino não tem que estar aqui, e aí começa a ter os ciúmes, né? Que é algo... E a Sarai também sofreu, porque a H queria tomar o lugar dela, na verdade. Por ela. Porque aí aí começa a inveja, né? Aí começa a mulher, né? Que a gente também não é fácil, né? Não é fácil. Ela pensou ali naquele momento porque ela queria resolver uma situação que Deus havia prometido lá atrás, há 10 anos atrás. E aí ela achou que ela pudesse resolver uma situação que era Deus que iria resolver, e não ela. Tanto é que Jesus vira passar, não é porque tu viu, porque ela não acreditou. Ela diz, e Jesus responde a ela, nada é impossível para Deus, né? Deus, ainda não tinha Jesus aqui diretamente. Tinha, mas não estava, não aparece diretamente na passagem. Mas não tem essa passagem que ele aparece para avisar que ela teve o filho? Deus fala diretamente, porque ela já não acreditava mais mesmo, né? Já estava muito idosa. Mas é isso. Mas lá em Efésios 11, a gente vai para o intervalo, é o último, tá? Para a gente ir para o intervalo, vai falar sobre vontade de Deus. Calma aí rapidinho, espera a gente abrir, que aí você lê. Qual é? Efésios 11. Para todo mundo acompanhar. Uma carta paulina também. Pode ler agora. Ele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus, o que está dizendo essa passagem aqui? Deus, ele nos escolheu para sermos os seus servos, né? Para sermos o seu povo, para sermos o que? Representantes dele aqui. Ele teve essa vontade. Ele podia muito bem, quando o pecado passou a fazer parte da humanidade, ele não queria mais saber da sua humanidade. Mas como ele viu que tudo era bom, ele se agrada da sua criação, ele fica muito feliz, mesmo o homem errando o alvo, ele vai, não, esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Então, eu vou enviar meu filho para morrer pelos pecados desse povo, pela essa criação, para serem o quê? Os meus servos. Então é bem interessante a gente pensar, né, nessas questões aí, tá? Então a gente vai para o intervalo agora. E quando a gente voltar, eu vou falar mais algumas coisas. E depois a gente vai